Só que tu lê um dia, tu lê 2, tu lê 3. Aí eu falei assim, meu filho, vai lendo os evangelhos. Que ele já estava, sabe, meio que só lendo o mesmo capítulo todo dia. Eu vou lendo os evangelhos. E aí ele foi pegando. Quando passou o congresso, ele disse, mãe, eu quero ler a Bíblia inteira. Glória a Deus. Ele está em 2 Samuel. Tem 1 ano que ele está lendo a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Tem dia muito difícil, um dia que ele não pega. Ele lê uma média de 2 Glória a Deus, aleluia. E ele veio traçando os evangelhos, chegou em Atos dos Apóstolos. Quando chegou em Romanos, no 1, 2, 3, ele falou, mãe, eu não estou entendendo nada. E eu ia ouvindo e ia explicando para ele, ia falando quem eram os autores. Eu falei, agora é Paulo. É Paulo quem está falando. Ele, mãe, esse Paulo fala muito difícil. Eu não entendo nada que eu leio. Eu não estou compreendendo nada. Esse livro aqui para mim está sendo mais difícil. E aí eu falei para ele assim, lê. Quando você for para o Antigo Testamento, que ele já foi, você lê os primeiros livros lá da Bíblia, você vai entender Romanos. Porque Paulo, ele está falando, fazendo toda hora essa metáfora do antigo com o novo, da lei com a graça. E ele usa a lei para explicar a graça. E ele vai lá atrás para trazer o novo, a nova mensagem, a boa nova do Evangelho. E se você não conhece, que era o caso dele, lá atrás você chega realmente em Romanos e fala, não estou entendendo nada, esse cara fala coisa com coisa. É muito complexo o que ele fala. E Paulo, no versículo 12, ele vai usar do culto do Antigo Testamento. Ele vai usar do sacrifício do Antigo Testamento para explicar para mim e para você como que é o culto no Novo, como que é o sacrifício no Novo. E ele vai fazer essa comparação do Novo e do Velho. No Velho tinha que ser assim, mas agora no Novo é dessa forma. E ele já inicia a frase dizendo assim, queridos, pela misericórdia de Deus, apresentai o vosso corpo. Corpo aqui não é só matéria física. Corpo aqui é alma, é espírito, é o ser completo. Apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo. Aí acabou. Porque sacrifício é sinônimo de morte. Essa hora que você diz, o que esse cara está falando? Eu não estou entendendo nada. Porque o sacrifício era como era feito o culto no antigo. Pegava-se um animal, matava o animal, colocava o sacerdote a mão sobre ele, matava, pegava o sangue desse animal, aspergia sobre o santo dos santos, ali para que houvesse remissão do pecado. Aí Paulo olha para mim e para você e diz, semelhante como era no antigo, agora você continua fazendo sacrifício. Só que o teu sacrifício agora é vivo. Não é mais morto. Como assim, Paulo? Se sacrifício é sinônimo de morte. Não, o sacrifício que o Senhor requer para você hoje na nova aliança é vivo. É um sacrifício vivo. É um sacrifício santo. Como o cordeiro que não podia ter defeito. Mas é também um sacrifício agradável a Deus. E você vai apresentar o quê? O teu corpo completo. O teu ser completo. A tua mente. A tua alma. O teu espírito. E eu posso dizer para você aqui, em muitos anos de vida em Cristo Jesus, numa noite de libertação, que a verdadeira libertação, aquela completa, que precisa acontecer diariamente na minha vida, independente do meu título, na tua vida, independente do teu cargo, independente se você chegou ontem aqui e sentou aí neste banco, ou se você tem 30 anos de casa, essa libertação ela vem por meio da palavra, mediante a um sacrifício vivo. Foi o que a pastora falou aqui, uma renúncia diária, uma morte em vida diária. Paulo está chamando a igreja para morrer em vida. Paulo está dizendo à igreja, quer ser tu livre, igreja, quer ser tu liberto, igreja, tu tem que ser um sacrifício em vida. Vamos olhar para lá, mas lá tinha morte. Agora não tem mais morte.
Em vida tu renuncia. Em vida tu abre mão. Em vida tu perde sorrir. Em vida você olha para tudo que está à tua volta. Está um caos. Está todo mundo querendo dizer assim por um triz: abandona esse Deus e morre. Mas você sabe que isso acontece porque tu é um sacrifício. Um sacrifício em vida. Você olha para aquele caos e diz: eu sei que o meu Redentor, ele vive e ele vai se levantar ao meu favor. Eu não estou vendo, eu estou perdendo, eu estou abrindo mão, eu estou renunciando. Entra culto e sai culto e parece que nada acontece, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar ao meu favor e eu continuo perdendo. Porque eu poderia trazer uma mensagem para você aqui e dizer que tu vai só ganhar. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: tu vai perder mais um pouco. E Ele fala para mim também. Que quando eu me deparei, eu até falei: pastora Márcia, eu tinha uma palavra. Mas é outra. E Ele está dizendo para mim, tu vai continuar perdendo. Nayara, tu vai perder mais um pouco. Porque agora é o sacrifício em vida que eu te chamei para fazer. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Tu perde aqui, mas tem uma coroa de glória preparada para você. Aleluia. Tu perde aqui, mas tu ganha ali na frente. Porque o teu Redentor é vivo. Ele não está morto. Glória a Deus, aleluia. Foi o terceiro dia, amém? Ele vive e ele reina. E quem está falando de sacrifício vivo é um homem que conhece muito bem sobre o que é ser um sacrifício. Paulo. E eu quero entrar um pouquinho na vida do autor. Quem está falando de sacrifício é alguém que sabe o que é ser um sacrifício. Paulo, um belo dia, ele estava indo fazer aquilo que ele achava que era certo. Tem gente que diz assim: era um bandido, um assassino. Não era, não. Porque se você pegar a carta, ele queria a carta, apesar de alguns episódios não terem saído, acredito eu, como ele planejou, mas ele queria prender, ele queria paralisar. A intenção dele em si não era matar todo mundo, não. A intenção dele era defender a lei. Você está entendendo? A intenção dele era defender o culto. A intenção dele era defender a igreja. Só que eu aprendo com Paulo que nem toda oferta Deus recebe. Não é toda e qualquer oferta que Deus recebe. Ele está indo defender a lei. Ele está indo defender o culto. Ele está indo defender a igreja que ele acredita. Ele está indo defender aquilo que ele estudou. Quem é Paulo? Judeu. Quem é Paulo? Fariseu, doutor da lei. Foi criado aos pés do maior rabino, Gamaliel. Ele era conhecedor, ele era culto. Ele estava se preparando para ser o maior fariseu, o maior rabino, o maior de todos os tempos. Ele era judeu, mas era cidadão romano. Ele tinha acesso a Roma. Ele tinha acesso à autoridade. Ele tinha acesso aos grandes. Aí esse homem que está se preparando para revolucionar, para ser o maior rabino da sua época, ele ouve falar de uma seita. Uma seita que prega ao contrário. Uma seita que diz que o sacrifício agora é vivo, não precisa mais morrer. Uma seita que diz que a lei, ela não foi abolida, mas chegou o tempo da graça. E que Deus agora ia fazer as coisas de forma diferente. Esse homem começa a preparar a carta e ele diz: não, eu vou ao encontro deles, eu vou paralisar, porque a lei, a palavra, você está entendendo? Moisés, o que está escrito aqui, ele vai permanecer. Quem são esses que vai derrubar? O que é esse? Mas eu aprendo com Paulo que nem toda oferta que eu dou a Deus. A pastora falou agora de assentar no caminho do ímpio. Agora eu estou falando do justo mesmo, no meio do justo. Nem toda oferta que eu apresento a Deus, Deus recebe. Falar de Romanos 12 é falar de culto. É falar de oferta.
é falar de morte, é falar de libertação pelo entendimento da palavra. E eu aprendo com o autor que nem toda oferta que eu apresento a Deus, Deus está recebendo, porque a oferta tem que ser pura. Aí eu pergunto para você, que oferta que nós temos dado a Deus? Porque eu fui confrontada. Eu já me preparei toda linda, por isso que quando eu recebo convite eu pergunto ao Senhor. Tem gente que diz assim, é para você ir em todo lugar que Deus mandar tu ir. É todo lugar, é Deus que está mandando. Não. Eu já fui em um lugar que eu falo que eu não... fui na empolgação. No meio do caminho, ir lá. E quando acabou, o Espírito Santo virou para mim e falou assim, eu mandei você vir aqui? Tu viu que tudo estava dando errado. O Uber bateu. A irmã que estava comigo dentro do Uber quase voou pela janela. Foi aqui aquele jeito, um dilúvio. Eu falei, Deus, às vezes a gente pensa assim, Deus está impedindo. Não, é porque toda oferta tem que passar pelo crivo de Deus. Tem que passar pela aprovação de Deus. E quem está falando que a igreja foi chamada para ser sacrifício vivo é aquele que sabia que toda oferta não agradava a Deus. E no meio do caminho, Deus derruba ele por terra. Ele vê uma nuvem e o Senhor pergunta, Saulo, por que tu me persegues? Eu aprendo que quando a gente mexe com a igreja, a gente mexe com Jesus. Cuidado quando tu mexe com a igreja. Glória a Deus. Porque quando eu mexo com a igreja, Jesus não diz, por que tu persegue a igreja? Jesus não falou, por que tu persegue os apóstolos? Jesus não falou, não. Jesus foi bem claro. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele ainda sonso, sem saber o que está acontecendo, ele diz, quem és tu? Ele tinha uma oferta, ele tinha um culto, mas ele não conhecia o Senhor do culto. Ele tinha uma oferta, mas ele não sabia para quem ele estava dando oferta. Ele até tinha uma intenção maravilhosa, mas ela estava direcionada no caminho errado. E o Senhor olha para ele e diz, quem és tu? Ele olha para o Senhor, quem és tu? Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Eu estava na criação do mundo, eu estava nos sacrifícios mortos, e eu vou fazer uma coisa contigo. A partir de agora tu vai sofrer, em amor ao meu nome. A partir de agora tu vai perder, a partir de agora tu vai ser um sacrifício vivo, a partir de agora tu vai trilhar um caminho diferente. E o restante da história você sabe. Aquele homem fica 3 dias sem enxergar, tentando saber o que está acontecendo, até que a glória de Deus vem sobre ele, abre o entendimento dele, e a Bíblia diz que ele sai dali imediatamente para pregar. Ele muda, oh Deus, ele muda o caminho e ele sai imediatamente para pregar. E o homem que estava indo prender, agora ele está saindo daquela cidade dentro de um cesto, porque ele mudou o trajeto. Queridos, nós temos problema quando Deus quer mudar o nosso trajeto. Sempre que eu estou falando isso, tá aqui. Mas Deus muda os nossos trajetos. E tem hora que a gente acha que está indo no caminho dele. Ele, opa, agora tu faz desse jeito. Agora tu lança a rede debaixo da minha palavra. Eu quero profetizar que se você está cansado de pescar, de plantar, de orar, de pedir algo para Ele, o Senhor vai olhar para você e vai dizer, faz de novo. Agora debaixo da minha orientação, da minha palavra, do meu comando, porque nem toda oferta é aceita. A oferta precisa passar pelo crivo de Deus. Glória a Deus. E eu aprendo também com o discurso de Paulo, que nem todo culto Deus aceita. Hoje eu tirei meus afazeres todos que eu pude cortar, só levei as crianças na escola, porque não tinha quem levasse. Porque eu gosto que quando eu vou ministrar, eu gosto de passar aquele tempo ali com Deus, em oração, na palavra. Então eu cortei os meus afazeres e fiquei ali com o Senhor, porque eu sei, querido, que nem todo culto é aceito por Deus. A Bíblia vai falar em Gênesis capítulo 4,
versículo 5 até o versículo 7, termina no versículo 7. A Bíblia vai falar do primeiro culto realizado após o pecado. Adão e Eva pecou. Adão e Eva comeu do fruto que não era para comer. Adão e Eva é expulso do paraíso. Adão e Eva tinham a visita do Senhor todos os dias. Adão e Eva não tem mais. Deus não vai mais falar todos os dias com Adão e Eva. E eles passam um tempo pelo silêncio de Deus. Deus expulsa eles do paraíso. Eles passam a sentir dores no parto. O trabalho passa a ser fadigante. Sabe esse trabalho? Sabe por que o trabalho é tão cansativo? É a consequência do pecado. Do pecado original. Porque antes a Bíblia diz que era prazeroso. Agora passa a ser uma fadiga. E eles não têm mais a visita de Deus no final do dia. Mas eu creio agora, conjecturando, que Adão e Eva falavam para os seus filhos. Teve uma época que Deus vinha. Teve uma época que Deus visitava. Teve uma época que a glória de Deus se manifestava todo o fim da tarde. E Caim e Abel ouviam aquelas histórias. Teve uma época que Deus falava conosco, face a face. E Caim e Abel ouviam essas histórias e começou a arder no coração deles. Eu quero ver esse Deus do meu pai. Eu quero falar com esse Deus dos meus pais. Eu quero que ele se manifeste para mim. Eu quero ver essa glória. Um dia, esses dois resolveram fazer um culto ao Senhor e quebrar o silêncio de Deus após a queda do pecado. E eles disseram, vamos lá, vamos fazer um culto. O nosso pai disse que tinha oferta. O nosso pai disse que a gente tinha que apresentar alguma coisa para ele. A mãe falou que era assim, vamos lá, vamos ver o que acontece. Vamos lá, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa, se parece que você está vivendo o silêncio de Deus, começa hoje a fazer alguma coisa para quebrar. Eu quero sair um pouquinho de Caim e Abel, que eu estou lembrando de Salomão, que fez 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. É uma pessoa que está desesperada. Ele tem que falar comigo, oh Deus. Ele tem que vir aqui nessa noite. Eu tenho que ter resposta dele. 1000. Ele pega 1000 animais e oferece oferta para o Senhor. Eu fico imaginando a loucura daquele culto. 1000. Queridos, talvez Deus está nos chamando. Ele só quer que você faça alguma coisa diferente. Faz um jejum. Volta a orar. Volta a dobrar teu joelho. Levanta a tua mão. Profetiza. Acorda. Levanta. Eu quero falar contigo. Pega meu holocausto e queima. Faz igual Caim e Abel. Leva a tua oferta para mim. Eu tenho resposta. Eu tenho fogo. Eu tenho presença. Eu tenho graça. Movimento, igreja. Abre a tua boca. Glorifica. Anuncia o jejum. Levanta de madrugada e ora. Mas move os céus ao teu favor. 1000 holocaustos é alguém que está desesperado. E quando ele dormiu, Deus chegou para ele e disse, Salomão, tu tem noção do que é isso? O que tu queres? É tremendo. Imagina Deus aparecendo na Yara. O que tu queres, meu Deus? Peraí que eu vou trazer minha lista. E ele chega para o Senhor e diz, eu quero sabedoria. Para ouvir o que tu queres, tem que se movimentar no céu, na terra. Tem que fazer algo diferente. E Caim e Abel resolvem fazer. Vamos ver se ele vai falar. Eu sei que o pai e a mãe vacilou, mas nós somos outra geração. A gente não é o pai e a mãe. Vamos mexer com ele. Vamos provocar ele. Vamos chamar ele. Vamos anunciar um propósito. Vamos fazer um culto. E eles trazem a sua oferta. E alguns vão dizer que a oferta de Abel é melhor porque era da primícia. Concordo. O texto diz isso também. Que ele pegou a primícia, o melhor, o mais curto, o mais novo que ele tinha. E ele disse, vamos queimar, vamos aqui apresentar ele. E Caim, que era lavrador da terra, pegou do fruto
do seu trabalho. A Bíblia não diz que ele procurou o melhor, apenas que ele pegou. Mas sabe o que eu aprendo no primeiro culto? No primeiro culto, após o pecado estipulado para Deus, eu aprendo que um segredo, um mistério está no versículo 7. Porque Deus fala com Caim, ele não diz para Caim, você não pegou a primícia como teu irmão. O que Deus está interessado não era na qualidade em si na oferta, mas Deus olha para ele e diz assim: o teu desejo é mau, o teu proceder é mau. Está vendo por que a oferta dele não foi aceita? Não é porque não tinha muito dinheiro, não é porque não era rico. Deus está falando: eu conheço o teu coração, eu sei quem tu és. O teu desejo é contra ti, o teu proceder é mau. Se fosse bom, tu seria aceito. Deus é bem claro. Não é se tu fosse o mais rico, se tua oferta fosse a maior ou a melhor, se a tua oferta fosse melhor. Não, se o teu proceder fosse bom, se tu começares a proceder bem, a tua oferta será aceita. E o que é que isso tem a ver com Romanos? Tudo, porque Paulo está indo lá atrás para nos ensinar o de hoje. Tudo a ver. O Paulo está nos ensinando que o culto, para ser agradável para ele não pode se resumir em 2 horas. Que o culto, para ser aceito, para subir como uma oferta agradável, que o culto, para Deus pensar, para Deus fazer, para Deus se manifestar, não pode ser resumido em 2 ou em 3 horas, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. O culto agradável a Deus é no proceder diário. O culto agradável a Deus, ele tem 24 horas. Que é isso, pastor? E agora eu não trabalho mais? Eu não estudo mais? Não. Pelo contrário, o teu estudo tem que ser um culto a Deus. O teu trabalho tem que ser um culto a Deus. A tua casa tem que ser um culto a Deus. Tu acorda de manhã, já entrega um culto a Ele. Tu vai trabalhar, tu levanta, tu está dando banho no teu filho. Não é murmurando, reclamando. Você está dando um culto a Ele. Obrigada, Deus, pelo meu filho. Obrigada pela minha casa. Ao cozinhar, você não está reclamando que todo dia tu cozinha. Amém, Nayara? Amém. Ao cozinhar, você está dizendo glória a Deus. Não falta o alimento. É Ele quem me deu. Eu podia não ter comida para botar na panela, mas Ele conseguiu. Ele me deu a força. Ele abriu a porta do trabalho. Ele me deu o filho. Ele me deu essa casa para limpar. E eu limpo com alegria. Ele me deu esse trabalho para ir. Eu entro nesse trem lotado com alegria. Porque o culto agradável para Deus é diário. Ele não se resume em 2 horas. Ele não se resume no culto coletivo. O culto agradável a Deus é o culto que eu e você presta que ninguém vê. Já foi falado isso hoje aqui. É quem você é quando você está sozinho. É quem você é no teu estresse. É quem você é no dia mal. Ei, querido, o dia mal está te dando uma oportunidade de cultuar diferente. O dia mal está dizendo para você: pega 1000 holocaustos e queima. E eu vou fazer algo diferente na tua vida. Esse é o culto que agrada a Deus. Sacrifício vivo santo. Porque eu posso chegar em casa. Querendo, teve uma época, Deus ministra com a gente, né? Eu resolvi fazer 2 concursos públicos e estudar 8 horas por dia. Estudava 8 horas por dia, igual uma louca estudando. O concurso tinha 250 vagas. E eu passei em 88 vagas. Na posição 88. Eu olhei aquilo ali e falei: eu estou dentro. Só que aquele era um culto, hoje eu entendo, que não estava agradando a Deus. Porque estudar 8 horas dentro de casa com filho, casa e marido
Não estava dando certo. O filho só de existir, eu já olhava para ele, já queria cortar ele em pedacinho. O marido, só de eu olhar para a cara dele, eu já estava quase pedindo divórcio. A casa, meu Deus do céu, eu fazia aquilo ali que dava, porque eu estava focada. Quando eu passei em 88, meu marido falou assim, 30 dias estudando. Ele falou assim, Nayara, isso daí as pessoas estudam 2 anos. Mas eu falei para ele, vou estudar 30 dias, vou te mostrar que eu passei 88. Cheguei para ele aqui, ó. Aqui que eu passei. Aqui, errei só 3 questões. Viu que eu passei? Só que tinha uma cláusula lá embaixo. Que cada dia de experiência valia 3 pontos. E eu tinha quanto de experiência? 0. Eu passei em 88, fui para 900 e pouco. 2 dias depois, não entendi nada, liguei para minha amiga. Nayara, porque agora entrou as somas da experiência e dos títulos. Tu não tem, lembra? Eu falei, é verdade. O Senhor virou para mim e falou, não estava me agradando. Ah, se eu te colocasse lá dentro, não ia glorificar o meu nome. Tu estava muito, entendeu? Aí eu te desci, para você saber que sou eu. Não é teu conhecimento, não é a tua capacidade. É eu que direciono a tua vida. Se eu quiser, eu te coloco. Se eu não quiser, eu te tiro. Eu te movo, eu te circulo. Eu quem domino a tua vida. Entendi. Que era um culto que não estava agradando a Deus. Porque a Bíblia vai falar lá em 1 Coríntios 10, 31. Tudo o que tu fizer, que seja para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Queria tanto ser pregador, estou lá lavando meu banheiro. Lava o teu banheiro para a glória de Deus. Queria estar naquela posição alta, mas eu estou aqui. Eu queria ser o gerente, e eu ainda estou aqui varrendo o chão. O Senhor te diz nessa noite, varre esse chão para minha glória. Glória a Deus, aleluia. Quando tu fizer para minha glória, com entendimento, quando tu estiver preparado. Quer ouvir uma verdade? Tem coisa que a gente não recebeu porque a gente não está preparado para receber. Porque não vai glorificar a Deus. Porque Deus sabe que se te dá o carro do ano, no domingo à noite tu não vai vir para a escola dominical. Você vai pegar o teu carrão e vai lá para a praia. E Deus está te dizendo, não vou te dar, porque não vai ser para minha glória. O Senhor vai nos preparar primeiro, para que tudo que a gente faça seja um culto agradável a Ele. Glória a Deus, Porque aleluia. se não agradar a Ele, não adianta, tu entregou tua vida a Ele. O teu nome está escrito no livro da vida, amém, igreja? Amém. Então tudo, é 24 horas de culto. Isso, a verdadeira libertação é quando a palavra entra e muda o nosso entendimento. Porque você pode rolar aqui no chão, ó, por meia hora. Levantar, mas se o teu entendimento não mudar, as tuas atitudes serão a mesma. No outro curso de libertação tu vai rolar novamente aqui. Mas quando a palavra entra, culto racional que Paulo está falando, muda o teu entendimento, tu entende. Tu diz, não é assim, está errado. Parece bom, mas é ruim. Nem tudo que reluz é ouro. É uma porta aberta, mas foi Ele que abriu. É bênção, vai trazer prosperidade, mas é dele a prosperidade. Vai prestar um culto a Ele, vai dar honra a Ele, vai dar glória a Ele. Se for, vai. Se não for, volta. Perde. Abre mão. Abre mão. E espera o que Deus vai fazer na tua vida. 2 Coríntios 10, 13. Se tu comer, olha que coisa engraçada. Até o comer para a glória de Deus. E eu entendi isso. Esses dias eu fui no endócrino e eu falei para ele, doutor, eu luto contra o peso. Porque se eu demoro, a pastora sabe, faço exercício, corro. Porque aí a glicose sobe, eu vou ficar diabética, porque eu tenho só endometriose. Até o comer. Até o nosso comer tem que ser para a glória de Deus. Estou falando comigo, tá, gente?
E às vezes eu olho e falo, se eu comer isso aqui que eu já comi ontem, não vai dar certo. Aí eu renuncio, porque eu preciso ter saúde, porque o meu corpo é para a glória de Deus. O comer é para a glória de Deus. O beber é para a glória de Deus. O teu trabalho é para a glória de Deus. A tua casa é para a glória de Deus. O trabalho que você acha desprezível é para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. O instrumento é para a glória de Deus. Isso aqui é para a glória de Deus. O culto é para Ele. É tudo para a glória de Deus. Culto racional, com entendimento. E Deus chega para Caim e diz, eu conheço o teu proceder. Não é porque o do teu irmão valia mais dinheiro. É porque eu conheço o teu proceder. Se eu fosse Caim, sabe qual seria a reação de Caim? Faz muito tempo que Deus não fala, Deus está falando comigo. Eu chegava lá para o Abel e falava, ele mandou um sinal para a tua oferta, mas depois que tu saiu, ele veio falar comigo pessoalmente. Eu ouvi a voz dele como Adão, nosso pai, ouvia. Eu ouvi a voz dele como Eva, nossa mãe, ouvia. Mas, querido, o proceder dele dentro já estava tão mal que a voz de Deus ali para ele já não causava mais impacto. E ele foi fazer aquilo que era o desejo do coração dele. Porque nada do que ele fazia, segundo o versículo 7, era para a glória de Deus. Mas era segundo o parecer do seu coração. Não era a qualidade da oferta. Você está entendendo isso? É a intenção do coração. Se fosse a qualidade da oferta, a viúva estava ferrada. Porque Jesus diz que a oferta da viúva era menor. Mas ela deu com tudo que ela tinha. Ela deu de todo o coração. E para a gente começar a finalizar, o culto que agrada a Deus, ele tem adoração em tudo e em todas as coisas. A Bíblia vai dizer que o louvor das crianças é a verdadeira adoração. Amém? Amém. Mas eu, não há palavra, costumo dizer que o louvor no luto é um louvor que sobe direto. Se você já presenciou o enterro de crente que tem que louvar a Deus, e você olha para aquela pessoa que está diante da perda do ente querido, que ela vai ver pela última vez, e está na hora do louvor, ela se derrama na hora do louvor. Da palavra ela ainda segura. Mas quando começa a adorar a Deus, quando o louvor começa a ser entoado a Deus, contra a sua vontade, contra a sua dor, contra o seu querer, ela começa a abrir a boca. Queridos, e Deus não envia anjo, ele desce pessoalmente e ele fica esperando o louvor sair daquela boca, porque o louvor do luto é um louvor que sobe para Deus. O louvor do dia mau é um louvor que sobe para Deus. O louvor da tempestade, da dor, do caos, do nada, é um louvor que sobe a Deus, e ela abre a boca e começa a adorar. Eu não sei como está a tua situação, mas se você está passando o dia mal, a tempestade, um tempo difícil, um tempo de escassez, hoje o Senhor está falando para mim e para você: abre a tua boca e adora, porque esse vai subir. Aleluia. Vai ser cheiro agradável e suave as narinas do Senhor. Porque quando tudo está bem é fácil. Mas quando o calo aperta, quando o calo dói, é a oportunidade da gente ser aprovado diante de Deus. A tempestade é a oportunidade da gente ser aprovado diante de Deus. O dia mau é a oportunidade
da gente ser aprovado diante de Deus. Então, estou passando, não sei o que está acontecendo. Adora Ele, acorda de manhã, bota um louvor, dobra o teu joelho e diz: obrigado, Deus. Eu estou desempregado, mas eu sei que o meu Redentor vive. Obrigado, Deus. O casamento está um caos, mas eu sei que o meu Redentor vive. Obrigado, Deus. As coisas não estão acontecendo como eu planejei, mas eu te adoro, eu te louvo, eu entrego a ti a minha oferta. Sobe, sobe, porque é algo que vai contra as circunstâncias. E sabe o que me chamou a atenção no texto de Abel e Caim? No versículo 7, quando Deus diz que o teu proceder é mau, o Senhor, antes de falar isso, Ele chama Caim. Há muito tempo Deus não falava na terra. Que oportunidade, né? Todos nós temos a oportunidade de fazer diferente. Há muito tempo Deus não bradava na terra. Mas Deus respondeu aquele culto e escolheu Caim para dialogar com Caim. Não foi com Abel, foi com Caim. Chega para Caim e diz: por que o teu semblante está caído? Por que tu está triste? Por que tu não está adorando? Por que tu chegou aqui desanimado? Por que tu está caído? Por que tu não ora mais? Por que tu não tem mais alegria de estar nesse lugar? Alegria de ler a palavra. E tem uma pastora muito famosa que brinca. Quase todo dia ela posta uma história e ela diz: vamos confundir o inimigo. E tem um monte de meme na internet sobre isso. Estou varrendo a casa rindo para confundir o inimigo. E estou fazendo qualquer coisa rindo. Por dentro eu estou no caos, mas eu estou rindo para confundir o inimigo. Sabe o que o Senhor falou sobre isso essa tarde comigo? Vocês estão sempre preocupados em confundir o inimigo, mas não se preocupam em apresentar o seu semblante feliz quando se aparece diante de mim. Aleluia. Glória a Deus. Para o inimigo tu muda o rosto, mas comigo tu aparece de qualquer forma. Muda, prepara o teu semblante. Quando te apresentar diante de mim, eu falei: meu Deus, é verdade. Mas é aquela pastora lá famosa, Camila Vargas, né? É ela que... Eu não, Senhor, não, é ela. Apresenta o teu semblante diante de Deus. Aleluia. Se preocupa em mudar o teu semblante quando for te apresentar ao Rei. Se preocupa em mudar o teu semblante quando vier adorar ao Rei neste lugar. Se preocupa em mudar o teu semblante quando tu vier servir ao Rei, aqui ou em qualquer outro lugar. Muda o teu semblante. Se preocupa em te apresentar com o semblante harmonioso diante dele. E eu não estou falando de maquiagem, eu estou falando do coração alegre. Eu estou na casa, eu estou na presença, eu estou diante dele. E para a gente fechar, Salmo 37:4, lá nele, tua Bíblia. Apresenta o teu semblante. Muda o teu semblante. Te apresenta diferente, não é qualquer um. É diante do Rei. Muda o teu rosto. Bota um sorriso na tua cara. Te alegra. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 37, versículo 4. Diz assim: deleita-te. Alegra-te. Aonde? No Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Alegra-te. Muda o teu semblante, igreja, porque tu está triste, porque está preocupado. Muda o teu
teu rosto diante do Rei. O teu Redentor não está morto, não. Ele está vivo. O de repente de Deus pode acontecer de uma hora para outra na tua vida. Te prepara para receber a promessa. Fica no lugar do plumo. Fica na posição. Prepara, não só em conhecimento, mas prepara o teu espírito. Porque quando eu passar, eu vou te abençoar, eu vou restaurar, eu vou apagar o dia mau, eu vou te dar o dia da festa. Ninguém mora no deserto. Ninguém. Deserto é lugar de passagem. Mas quando tu passar por ele, tu vai levar a poeira. Deixa a poeira aí. Sacode o pé dentro da tua sandália e te prepara. Muda o teu semblante. Te alegra. Eu creio. Vai acontecer. Vai mudar. Muda o teu rosto. Você é o culto. É isso que Deus quer falar conosco. Você é o culto. O culto não é 2 horas, isso aqui é só o culto coletivo. Mas tem o culto individual, e não é só quando tu ora, não. É quando tudo que tu faz para a glória dele. Tudo que tu procede para a glória dele. É quando no teu trabalho, tu é a própria glória de Deus. Acontece alguma coisa, te procura e digo assim, ora, porque o negócio está feio. Porque ele sabe que se tu abrir a boca, a glória de Deus vai se manifestar. É na tua casa, mas ainda tem ímpio lá em casa. Mas quando o negócio aperta, eles te procuram e ele diz, ora, busca o teu Deus, faz um propósito, me ajuda em oração, ora por mim, bota a mão aqui na minha cabeça, porque você é o culto, tu carrega a glória de Deus. Não vos conformei com esse mundo está em trevas, está em tristeza, mas renova a tua mente. Ei, renova a tua mente, renova a tua fé, renova a tua força, renova a tua alegria, igreja. Levanta-te, põe de pé. Eu quero falar contigo. Volta a orar, volta a buscar, faz com alegria, arruma as cadeiras com alegria, toca a bateria jubilando a Deus, traz a tua oferta dizendo, glória a Deus, eu tenho trabalho, eu posso dizimar e ofertar com alegria. Tu é o culto. A tua vida diária é o culto. O teu vizinho não lê a Bíblia, mas ele está lendo a tua vida. E tu sai de manhã, ele está olhando como tu sai, o que tu veste, o que tu come, quem entra, quem sai na tua casa. Está tomando conta da tua vida. E glória a Deus por isso, ele está lendo a tua vida. Você é uma carta viva. E ele está dizendo no íntimo dele, um dia você como aquele crente, eu vou ter aquela paz, eu vou ter aquela alegria. Um dia eu vou poder botar a minha Bíblia visível para que todos vejam. E eu vou adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Você é o culto para Deus. E quando eu me deleito nele, para a gente finalizar, quando eu me alegro nele, quando minha alegria não está nas coisas dessa terra, está entendendo? Não está no concurso público que eu passei e não entrei, ou que eu mostrei para o meu marido que eu tinha capacidade intelectual. E o Senhor mostrou para mim que não basta só eu ter a capacidade intelectual, porque eu só vou onde Ele me leva. E quando Ele fecha a porta, Ele fecha. E não adianta eu bater, porque ela não se abre. Ele é o Senhor da porta, dessa casa, dessa igreja, desse altar, da tua vida. É Ele quem fecha, é Ele quem abre. Ele é o início, Ele é o fim. Ele permite o vento, a tempestade. Ele está planejando o dia da festa. Ele é o Senhor. Muda o teu semblante e te alegra nele. Glória a Deus, e quando aleluia. eu me alegro, quando eu me alegro, o desejo do meu coração está lá escondidinho. Aí o Senhor olha e diz, não é mais o teu tesouro isso. O tesouro dela não é mais o concurso, não é mais o marido, não é mais o filho, a estéreo. O tesouro dela não é mais o dinheiro que essa terra proporciona, as viagens,
O tesouro dela sou eu. Glória a Sabe o que Deus, Jesus aleluia. faz? Ele diz agora, porque não é mais do que o tesouro. Eu vou conceder. Ai, igreja, você não está entendendo. Eu Glória a vou Deus, conceder. aleluia. O desejo, igreja, do teu coração. Porque é o desejo do teu coração. Mas o tesouro sou eu. O Senhor sou eu. O governo sou eu. Tu está pronto, chegou a tua hora. Tu é livre para prosperar. Tu é livre para receber. Tu é livre para tua casa. Glória a Deus, aleluia. Tu é livre. Eu concedo o desejo dele. Porque eu sou o teu tesouro. Se coloque de pé. Glória a Deus, Renovai a aleluia. vossa mente. Aleluia. Sacrifício vivo, morte e vida, renúncia, perda. Renovai a vossa mente. Eu sei que tem gente aqui que tem desejos no coração. Posso fazer uma oração, pastor? Glória a Deus. Eu sei que tem